Jó, capítulo 42, versículo 10 ao versículo 17. Vou pedir ajuda da igreja nessa pequena leitura. Eu vou ler os versículos pares, os irmãos lerão os ímpares, e aí a gente vai do versículo 10 até o versículo 17. Vou pedir ao nosso introdução que não permita que ninguém transite pela igreja, para que haja reverência na leitura da palavra de Deus. Amém? O texto bíblico diz assim: Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Gemima, o nome da outra Késia, e o da terceira Queren-Hapuk. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disto, viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então, morreu Jó, velho e farto de dias. Feche os seus olhos, deixe a sua Bíblia aberta, vamos falar com Deus. Pai querido, nós te exaltamos e bendizemos o teu nome, nos alegramos, ó Deus, porque cremos que o teu Espírito, Senhor, está presente neste lugar. Cremos, ó Deus, que o teu Espírito habita, ó Deus, em nós e está, ó Deus, falando aos nossos corações através deste culto, Pai, que prestamos a ti. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade mais de ouvir a tua voz. Nós te rogamos, Senhor, fala aos nossos corações, fala, ó Deus, nas particularidades de cada um de nós, Senhor. Aplica a tua santa e bendita palavra, Senhor, à realidade de cada um, Senhor. E que, ó Deus, ao ouvirmos a tua voz, haja, ó Deus, um renovo no nosso entendimento. Haja, ó Deus, uma mudança, ó Deus, nas nossas vidas. Uma mudança, ó Deus, substancial, Senhor. Uma mudança no nosso entendimento. Que cadeias sejam quebradas, ó Deus. Que, ó Deus, grilhões sejam quebrados. Que amarras sejam desfeitas, ó Deus. E que o teu nome seja glorificado, Senhor, pela aplicação da tua palavra na vida de cada um de nós, Pai. Oramos a ti, Senhor, em o nome de Cristo Jesus. Em nome de Jesus, amém, Pai. Na autoridade do nome de Cristo Jesus, eu repreendo todo espírito contrário à palavra de Deus, caia por terra em nome de Jesus. Todo pensamento contrário caia por terra em nome de Jesus. O povo que aqui está é livre para ouvir, para compreender e para viver em conformidade com a santa e bendita palavra de Deus, em o nome de Jesus. Amém
e amém. Glórias a Deus. Irmãos, o livro de Jó, ele começa como nenhum outro livro na Bíblia começa. Ele começa com a pessoa de Deus tecendo um elogio sobre um ser humano. O livro começa mais ou menos com essas palavras: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Irmãos, em nenhum outro capítulo da Bíblia, em nenhum outro texto bíblico, você vai ver assim Deus exaltando a figura de um homem. Mas, conforme a gente pode ler no restante do livro, isso teve um preço. Muitas vezes nós queremos ser bem vistos e bem aceitos por Deus, queremos estar bem na fita com o Pai, mas isso também tem um preço, assim como teve um preço na vida de Jó. O livro, ele é uma verdadeira, mostra para a gente uma verdadeira batalha espiritual que se forma na vida de um homem. E eu e você não estamos livres disso. Verdadeiramente, esse é assim, um primeiro ponto que a gente pega nessa pequena meditação que a gente quer fazer nessa noite. Gostaria de meditar sobre: Ele mudará a minha sorte. Você pode dizer isso? Ele mudará a minha sorte. O livro, o primeiro entendimento que a gente tira da história de Jó é que, baseado nessa exaltação que Deus faz à sua pessoa, homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal, nada que você fizer, nada que eu fizer, me garante o pessoal chama assim de céu de brigadeiro, é aquele céu que está assim tranquilo, mar de almirante, aquele mar assim que não tem onda, a água está praticamente parada. Nenhuma ação nossa, nenhuma atitude garante uma vida sem percalços, sem adversidade, sem aquele chamado dia mau. Então, aquilo que acontece na minha vida não acontece porque eu sou justo ou porque eu seja injusto, muito embora exista um conceito bíblico que diz o seguinte: aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. Paulo desenvolve muito bem essa questão na carta aos Gálatas. Mas muitos de nós, o que eu quero que você pegue assim, entendimento, é o seguinte: muitos de nós, às vezes quando acontece um revés na nossa vida, quando chega o dia da adversidade, nós olhamos para nós e ficamos perguntando: será que só eu que pergunto? Porque já aconteceu coisa comigo de eu ficar perguntando: por que comigo? Por que eu? Como assim? E por quê? Muitas vezes porque nós estamos pautados na nossa própria justiça. Você olha para você e pensa assim: puxa vida, eu sou uma pessoa que não desejo mal para ninguém. Eu sou uma pessoa que eu procuro viver bem com todos quantos estão à minha volta. Eu sou uma pessoa que, às vezes a gente pensa assim: eu até pago os meus impostos em dia. E você vai ali tentando, elencar todas as suas qualidades para contrapor aquilo que está acontecendo com você. Mas, irmãos, aquilo que vem sobre nós não é pautado na nossa justiça ou na nossa injustiça, porque Asaf, ele entrou assim, no Salmo 73, ele faz assim diversos questionamentos. Ele fala assim: olha, eu parei e vi uma coisa assim terrível. O ímpio, ele prospera,
E o ímpio, ele se dá bem, os filhos dele não têm fome. E ele vai falando ali das coisas boas que acontecem com o ímpio. E Asaf entra assim numa verdadeira crise existencial, porque ele entendia o seguinte: ele estava se guardando para Deus, mas quem não estava se guardando, quem não estava obedecendo os mandamentos, pareciam estar assim prosperando. Mas Deus olha para Asaf e dá uma resposta para ele, e ele fala assim: olha para o ímpio, você olhou para ele agora, você vira a cabeça, quando você volta, ele não está mais lá, porque Deus falou que as atitudes do ímpio não têm solidez, não têm base, ele é algo fugidio. E Deus disse para Asaf que a verdadeira solidez estava na rocha eterna, Cristo Jesus. O salmista, ele fala, com esse entendimento, ele fala assim: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor, colocou os meus pés sobre a rocha, tirou-me do charco de lamaçal. Salmo 40, versículos 1 e 2. Então ele deu a entender que mesmo com uma aparente prosperidade, o ímpio vai colher aquilo que ele semear. Mas e nós que procuramos andar em justiça, em obediência aos mandamentos de Deus? Jó, irmãos, ele era uma pessoa assim com tamanho senso de justiça, que ele intercedia pelos seus filhos e oferecia holocaustos, sacrifícios, pela possibilidade de os seus filhos terem feito algo que tivesse ofendido a Deus, e ele procurava ali cobrir, de uma forma espiritual os seus filhos, mas ainda assim não livrou-se do dia mau, não livrou-se do dia da adversidade. Então, eu e você precisamos entender, primeiramente, que os acontecimentos que nos vêm, não tem a ver com a nossa conduta, mesmo porque Jesus Cristo nos advertiu sobre essa questão. Ele falou: no mundo tereis aflições, mas, irmãos, esse é o grande diferencial. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E o apóstolo Paulo vai completar esse entendimento dizendo o seguinte: em Cristo nós somos mais que vencedores. Então, a ideia, a promessa que Deus tem para as nossas vidas, ela não inclui vamos dizer assim, dias bons todos os dias. Nós vamos ter adversidades, nós vamos ter dias ruins, mas o grande diferencial, a diferença entre aquele que tem o temor de Deus e aquele que não tem, é a presença do Eterno todos os dias conosco. Então, a minha justiça, ainda que não seja minha, porque nós só somos justos em Cristo Jesus, amém? Fomos justificados pelo sangue vertido na cruz, mas mesmo assim, justificados pelo sangue vertido da cruz, nos tornamos justos, mas isso não nos livra do dia mau. Interessante que Jesus, quando terminou o Sermão do Monte, no capítulo 7, ele diz assim: a que semelharei, o homem que ouve estas minhas palavras e as põe em prática? Aquele que construiu a sua casa sobre a rocha. Veio a tempestade. Irmãos, aquele que construiu a casa sobre a rocha, vem a tempestade sobre ele e bate com ímpeto. Sabe o que ele estava querendo dizer? A tempestade vem e bate com violência. A tempestade vem assim como se fosse para acabar com a casa
Mas o grande diferencial é que essa casa estava sobre a rocha. O grande diferencial é que aquele que tem o temor de Deus no seu coração, a sua casa está sobre a rocha. Mas tanto para aquele que ouve as palavras e pratica, quanto para aquele que ouve as palavras e não pratica, vem a tempestade. A tempestade chegou para as duas qualidades de pessoas. Mas o grande diferencial é estar na presença de Deus. O grande diferencial é você ter a presença de Deus. Esta é a diferença entre aquele que tem o temor de Deus no seu coração e aquele que não tem. O dia mau vai chegar tanto para um quanto para outro, mas para aquele que tem o temor de Deus no seu coração, há esperança. Aquele que tem o temor de Deus no seu coração, há esperança. Jeremias falou muito bem sobre isso e disse assim: olha, quero trazer a memória. Irmãos, no dia mau, no dia da adversidade, você ter esperança no seu coração é um diferencial incrível. Porque ninguém está livre de passar pelo dia da adversidade, mas você guardar a esperança. O apóstolo Paulo fala o seguinte: olha, agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor. O maior destes é o amor, porque o amor não acaba, o amor vai passar. Mas enquanto nós estivermos nesta terra, a esperança é uma virtude maravilhosa, porque ela nos dá um norte a seguir, porque nós não esperamos nesta terra, nós esperamos na eternidade. Você pode dar um glória a Deus? Paulo fala assim, olha só, se nós esperamos em Cristo Jesus apenas nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Mas o nosso coração não está nessa terra, está na eternidade junto com o Pai Celestial. Mas nós temos promessas para vivermos nesta terra, amém? Você tem promessas? Glórias a Deus. Então, o dia da adversidade, ele chega e chega com força, chega com ímpeto. Talvez uma pessoa ouvindo uma mensagem semelhante a dessa, falou assim: pastor, vira essa boca para lá. Eu viro, irmão, viro para lá, viro para cá, mas o dia da adversidade não deixa de chegar. Por quê? Porque enquanto nós estamos vivendo, nós estamos sendo lapidados por Deus. Você imagina José. E é o segundo ponto que a gente precisa entender. O primeiro ponto é que não é baseado na nossa justiça, que há impedimento da chegada do dia da adversidade. O dia da adversidade ele chega para todo mundo, não importa a sua justiça, não importa as suas atitudes, chega. Segundo ponto é o seguinte: eu preciso entender que Deus se faz presente em todos os dias da minha vida. Jó, no capítulo 19, no versículo 2, ele vira e diz assim: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Irmãos, aquele homem tinha perdido os seus bens, tinha perdido os seus filhos, a mulher dele, a sua companheira, chega para ele e fala assim: olha, amaldiçoa Deus e morre, porque só falta para você morrer. E ele chegou diante de todas aquelas situações, o sujeito se raspava as suas feridas com um caco de telha, mas diante de todo o seu estado de penúria, ele vira para você e para mim e diz assim: o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará sobre a terra. Irmão, Jó não perdeu a esperança. A gente tem que entender, irmãos, que mesmo no dia da adversidade, nós temos algo para ser, assim, nas mãos de Deus, instrumentos.
Imagina agora a vida de José, José do Egito. José foi traído por seus irmãos, foi vendido como escravo para o Egito. Irmão, José tinha tudo para ser um homem amargo, José tinha tudo para ser um homem cheio de rancor, José tinha tudo para ter uma alma adoecida, mas José tocou a vida para frente, ele simplesmente tocou a vida para frente, seguiu, vida que segue. Não tenho mais meu pai, não estou mais na presença do meu pai, não estou mais na presença dos meus irmãos, e de repente isso para ele agora já era até uma coisa boa, né? Porque ele viu o que os irmãos fizeram com ele. Não tenho mais minha família, mas eu tenho Deus. Irmãos, e ele seguiu. No capítulo 45 do livro de Gênesis, José manifesta uma compreensão sobre-humana de toda a situação. Ele diz para os irmãos e fala assim: olha só, não foram vocês que me enviaram para o Egito, foi Deus. E aí ele compreende todo o projeto de Deus. Ele fala assim: olha, foi para que houvesse conservação de toda a nossa família que Deus me mandou à frente de vós para o Egito. Então, irmãos, essa compreensão do que nós estamos passando neste dia de adversidade, talvez hoje, inseridos na situação, envolto com o problema, nós não vamos ter, mas nós precisamos guardar a nossa fé, entendendo que o Deus de Jacó está conosco, Ele é o nosso refúgio e fortaleza, amém? Então o dia da adversidade é um dia para nós guardarmos a fé, o dia da adversidade é um dia para nós olharmos para Deus com a convicção de que Ele tem cuidado de nós, Ele tem cuidado de nós, Ele tem cuidado de nós, Ele tem nos guardado, irmãos. Não permita que o inimigo das nossas almas sopre no seu ouvido dizendo que Deus não está presente. Ele está presente. E Ele quer fazer, assim como transformou a história da vida de José, Ele quer fazer uma nova história para a tua vida. Deus não permite que nós passemos, que nós entremos no deserto para ficarmos, permanecermos no deserto. Não! Deserto é um lugar de passagem, aonde o nome do nosso Deus vai ser glorificado. Se nós nos mantivermos firmes, se nós nos mantivermos sólidos na rocha que é Cristo Jesus, não se afaste, irmãos, da sua fé. A prova está doendo, a prova está difícil, a prova está assim, né? Você olha e muitas vezes não vê uma luz no final do túnel, mas creia que a luz de Cristo está sobre a tua vida. Ele tem cuidado de nós. E assim como Ele fez com a vida de José, Ele vai transformar a tua sorte. Aquilo que parecia impossível de acontecer, Ele vai transformar a tua vida. Ele vai transformar a situação, talvez de uma forma que você nem mesmo compreenda, mas Ele é poderoso para contornar tudo aquilo, transformando para a glória e exaltação do seu nome, porque Ele tem cuidado de nós. O nosso Redentor vive. É difícil, é mais difícil você estando inserido no problema, ter a percepção de que Deus está ao seu lado, mas Ele está. Nada, irmãos, do que acontece com a sua vida está ausente ao conhecimento de Deus. Ele
tem acompanhado cada dificuldade sua, Ele tem acompanhado cada percalço, Ele já tem acompanhado cada tropeço, cada queda, mas o cair é do homem, o levantar pertence a Deus. Levante a sua cabeça e erga os seus olhos para Ele. Faça como o salmista: elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? É dele, irmãos. Dia da adversidade vai ser um dia, na sua vida e na minha vida, para que nós glorifiquemos o nome de Deus. Eu sei que o meu Redentor vive. No capítulo 42, no texto que nós lemos, tem uma terceira consideração, e eu gostaria de finalizar a meditação nessa. Primeiro, a gente entende que não é baseado na nossa justiça que as coisas acontecem. As coisas acontecem porque Deus tem propósito para as nossas vidas. Segundo, Ele tem presença constante na sua vida, na minha vida, independente de qual for a situação, qual seja a adversidade que você esteja passando, Ele está do seu lado. Não perca isso de vista, faça como Jó, tenha essa convicção: o meu Redentor vive. Terceiro ponto diz assim o texto bíblico: mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Irmãos, quando nós estamos vivendo um dia de adversidade, uma situação contrária, algo que vem assim a nos causar sofrimento, dificuldades, nós temos uma tendência a olhar para a nossa situação, e muitas vezes nós somos tendenciosos a sentir pena de nós mesmos. Irmãos, fuja dessa armadilha. Fuja dessa armadilha de olhar para você sentindo pena daquilo que está acontecendo com você. Porque esse estado de automisericórdia, de uma avaliação equivocada da situação que nós estamos vivendo, pode nos levar a um estado de ficar parado, de não se mover na direção da onde Deus quer que nós estejamos, para onde Deus quer que nós estejamos nos movendo. Então, esse estado de autocomiseração é algo perigoso para as nossas vidas. Por mais lamentável e lamurioso que seja o momento que nós estamos passando, muitas vezes nós estamos passando por luto, passamos por perdas, passamos por situações de mudanças, e nas mudanças temos assim algo a lamentar porque perdemos, mas não olhe para esta situação como uma situação de autocomiseração. Por quê? Porque isso atrapalha a potencialidade que Deus tem em você para que esta situação seja transformada. Você, como Jeremias foi um homem que viveu num tempo onde ele precisava anunciar o cativeiro. Ele foi levantado por Deus para anunciar que o povo precisava ir para o cativeiro e precisava se curvar ao exército inimigo, ao país que ia invadir. Ninguém queria ouvir a mensagem de Jeremias, mas ele foi levantado por Deus com uma mensagem verdadeira, e ele não parou para ficar se lamentando, ou melhor dizendo, com autocomiseração.
Ele sabia que existia uma saída e que esta saída estava em Deus. E Deus já tinha dado as diretrizes: olha só, vocês precisam passar por esse momento e vocês precisam curvar a cabeça diante da situação que está para sobrepor-se a vocês. Mas ninguém, irmãos, que ouviu essa mensagem agradou-se dela. Ninguém que ouviu esta mensagem se curvou diante dessa mensagem. Muitas vezes, irmãos, nós precisamos, diante das situações que se nos apresentam, da direção de Deus, seja ela qual for. Não precisamos olhar com um olhar de pena, de autocomiseração. Nós precisamos olhar na direção que Deus tem para as nossas vidas. E olhando para essa direção, nós vamos nos tornar, mesmo no dia da adversidade. Essa é a parte importante da questão. Mesmo no dia da adversidade, mesmo no dia onde você se vê sem forças, mesmo no dia onde parece que tudo vai mal à sua volta, Deus quer fazer de você um instrumento nas suas mãos para abençoar aqueles que estão à sua volta. Você compreende isso? Pastor, mas eu estou sentindo uma dor tremenda. Se você parar e ficar como um cão lambendo as suas feridas, isso não vai te trazer resultado nenhum. Mas você precisa olhar à sua volta. E você precisa entender que tem gente que, mesmo diante de toda a dificuldade que você está vivendo, precisa da sua ajuda. Você consegue compreender isso, irmãos? No dia desse, a gente recomendou alguns irmãos aqui para irem no Resgate Radical. E a gente sabe do trabalho. Eu já falei para os irmãos. Eu participei do Resgate Radical Impacto Radical, porque Resgate ficou sendo o nome de um trabalho semelhante, mas Impacto Radical. E eu participei do Impacto Radical no ano de 2014. Irmãos, foi um divisor de água na minha vida. Eu ouso dizer para os irmãos que eu não tivesse assim tomado aquele sacode espiritual que eu tomei naquele lugar, eu não sei se eu seria hoje pastor, não sei se eu estaria aqui, falando com os irmãos, mas foi assim algo poderoso na minha vida. Mas então a gente vê assim a necessidade, aponta para alguns irmãos, e a gente apontou, alguns irmãos daqui da igreja participaram. Teve um irmão que participou e ele falou uma coisa assim que eu achei bem interessante. Ele falou assim: pastor, a gente pensa que a gente está mal, que a gente, vamos dizer assim, não tem mais jeito, mas a gente chega lá, vê, e a forma como Deus trabalha na vida de outras pessoas, e vê que como a gente está, a gente ainda consegue estender a mão para outros. Então, na verdade, irmãos, mesmo na condição que você está passando, Deus quer te usar para abençoar outras vidas. Não entre num estado de autocomiseração, de sentir pena de si mesmo, porque Deus quer usar você. Essa autocomiseração vai atrapalhar aquilo que Deus tem projetado para a tua vida. Deus quer fazer de você, independente da situação que você esteja vivendo, um instrumento nas suas mãos. E presta atenção numa coisa: é quando nós nos colocamos na brecha por outras pessoas que Deus age poderosamente nas nossas vidas. Você crê nisso? Olha o momento em que a sorte de Jó foi mudada. O texto bíblico diz assim: mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. Irmãos, mesmo diante das dificuldades, não pare de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer.
mesmo diante dos percalços da vida, dos dias maus, das tribulações, não arrede o pé da onde Deus te colocou, porque você é um instrumento poderoso para abençoar aqueles que estão à sua volta. E ouse interceder. Ouse, irmãos, é um dos maiores privilégios que um ser humano pode ter, é quando nós nos colocamos para interceder pelas pessoas. Era o que o sacerdote fazia. O sacerdócio, ele era esse meio, ele se colocava, era um homem que se colocava entre o outro ser humano, apresentando ele para Deus. Aquele versículo que nós lemos em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, ele diz assim: vós sois nação santa, reino de sacerdotes. Se nós somos reino de sacerdote, você é um sacerdote, você é uma sacerdotisa, e nós estamos na condição de nos colocarmos como mediadores, intercessores entre as pessoas. Então, nós podemos interceder, e é aí que Deus muda a nossa sorte. Não fique olhando para o seu problema, mas creia que você mesmo vivenciando essa situação de adversidade, você pode ser instrumento nas mãos de Deus para abençoar a vida de outros. Os amigos de Jó estavam carecendo daquela oração, e a sorte de Jó foi mudada quando ele compreendeu que ele tinha algo para realizar. Jó não estava olhando para as suas feridas, Jó não estava se lamentando, por aquilo que havia acontecido com ele. Ele não deixou de ter as suas expectativas em Deus, mas a sua sorte foi mudada quando ele colocou-se na brecha pelos seus amigos. Ele mudará a minha sorte. Amém? Você pode repetir comigo? Ele mudará a minha sorte. Não é na nossa justiça, a nossa justiça não vale de nada. Isaías disse assim, Deus falando através do profeta para o povo de Israel, ele disse: a vossa justiça, a justiça que vocês praticam, são como trapos de imundícia, não vale nada, mas em Cristo Jesus nós somos justificados, nos tornamos justos, mas ainda assim não temos assim uma garantia de que não venhamos a passar pelo dia da adversidade, porque foi o Jesus mesmo quem falou: no mundo tereis aflições, mas nos deu promessa de companhia constante. E é nessa companhia, na presença maravilhosa de Deus, que nós vamos glorificar o nome de Deus, porque o nosso Redentor vive. Amém? Glórias a Deus. Você recebe essa palavra? Diga assim: eu recebo em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos louvar ao Senhor.